Prezados amigos, prezadas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe a todos. Nossos votos de paz e luz a todos que aqui estão presentes e a nossa gratidão pela acolhida, pela primeira vez aqui no litoral, aqui em Paranaguá, já revendo corações que temos podido encontrar na conferência, em outras atividades aqui no Paraná e, naturalmente, tendo a oportunidade também de conhecer novos corações e expandir esses laços de amizade que são a riqueza da nossa trajetória com Cristo. E nós vamos refletir hoje sobre uma personagem do Evangelho, cuja participação é bem curta, digamos assim, uma breve menção no Evangelho, mas que se dá num momento tão marcante, num contexto tão especial, distinto do Evangelho de Jesus, que ela ficou gravada, essa personagem, o que ela faz, bem como o seu próprio nome, ficaram gravados para os séculos, gerando inclusive um substantivo que nasce do nome dessa personagem. E é interessante porque nós vamos analisá-la buscando, claro, o amparo da doutrina espírita e vamos compreender aquilo que é uma das coisas mais bonitas no estudo do Evangelho. Como que um recorte, às vezes, que fazemos do Evangelho de Jesus, uma cena, uma passagem, uma personagem, como que aquilo se torna, nesse estudo mais aprofundado, uma espécie de olho d'água, um manancial, do qual derivam regatos em diferentes direções. Tudo parte da mesma cena, tudo parte da mesma personagem, mas trazendo ao espírito que estuda, que busca o espírito da lição, contribuições diversas de aprendizado. Ou podemos pensar numa outra imagem, da qual também nos servimos muitas vezes e que achamos muito pertinente, enxergarmos cada frase de Jesus, cada passagem do Evangelho como um diamante, que pode ser visto por diferentes ângulos, em suas diferentes faces, mas todas elas partem de um mesmo diamante. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje. É em torno dessa figura que, creio, pelo próprio título que demos à palestra, muitos já saibam de quem se trata. Estamos a falar de Simão Cireneu, ou Simão de Cirene, que é uma personagem, como dizíamos, brevemente mencionada no contexto da paixão, da crucificação de Jesus, aquela jornada que o Mestre faz, desde a condenação, a definição da sentença, até o Calvário, o Gólgota, onde tudo estaria consumado, pelo menos do ponto de vista físico, porque o Evangelho não se finda ali, não na cruz. O Evangelho é ressurreição, é vida abundante, é vida que nem a morte é capaz de limitar ou deter. Mas ali no Gólgota tudo se consumaria. No trajeto, contudo, temos essa personagem que surge. Temos pouquíssimas informações a respeito dela, a não ser que se chamava Simão. E Cireneu é uma referência à cidade de onde provinha, a cidade de Cirene, que era uma colônia grega ao tempo na atual Líbia, na região onde fica a atual Líbia, na África, portanto. Era uma colônia, entre outras colônias, cidades gregas que existiam ali na África, especialmente no norte da África, e cujas ruínas ainda hoje existem por lá, templos gregos e etc. A cidade, o nome, inclusive, vem do nome de uma fonte que existia na cidade, Quiro, daí o nome Quirene, traduzido para o português virou Cirene. Então, Simão, que veio de Cirene, que morava ali naquela região, e aí temos 3 versículos que fazem referência a ele nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um traz ali um detalhezinho.
Por exemplo, Marcos nos informa que ele seria pai de Alexandre e Rufo. Não temos ideia quem seriam Alexandre e Rufo, se depois se tornaram membros da comunidade cristã nascente, por isso foram mencionados no Evangelho, não temos ideia. Só no mundo espiritual talvez venhamos a saber. Também temos a informação no Evangelho de Lucas que ele vinha do campo. Quando se deu aquele encontro, Jesus passava por aquela localidade, ele estava passando ali também, vindo do campo, e então a informação mais conhecida, que se repete nos 3 evangelistas, de que ele foi constrangido, ele foi impelido, provavelmente pelos guardas ou pelos circunstantes ali, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Então isso é o que nós temos de informação sobre essa personagem. Mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista mais factual, nos interessa contudo a simbologia profunda do Evangelho. E aí, tanto essa personagem, com aquilo que ela faz, quanto a atitude de Jesus perante o que aconteceu, terão muito a nos ensinar, abrindo diferentes frentes de aprendizado espiritual, ou aqueles diferentes regatos que dizíamos que partem de um mesmo olho d'água, no caso, essa cena envolvendo essa personagem. E talvez o primeiro detalhe que nos chama a atenção em torno do acontecimento do Cireneu, quando Jesus já, tendo passado uma noite bem dolorosa na prisão, podemos imaginar as torturas, os flagelos físicos, o cansaço, Jesus já carregando a cruz há algum tempo, começam a lhe faltar ali as forças físicas, e então o Cireneu é constrangido pelos guardas a tomar essa cruz e levá-la após Jesus. Esse é outro detalhe que Lucas acrescenta, após Jesus. Interessante notarmos. O que primeiro nos chama a atenção é justamente esse gesto do auxílio. Aquele que auxiliou Jesus num dos momentos culminantes da sua passagem por esse mundo. E essa é uma pergunta, aliás, que foi feita ao Espírito Emmanuel. No livro O Consolador, que, como sabemos, é composto de uma série de perguntas que foram levadas ao Chico para que Emmanuel pudesse respondê-las. Não sabemos ao certo quem fez essas perguntas, provavelmente os amigos ali mais próximos de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, Martins Peralva, aqueles que partilharam daqueles primeiros momentos do Chico, ali na sua tarefa mediúnica. Na questão de número 316 do livro O Consolador, eles perguntam isso. O que podemos entender daquele gesto de Jesus aceitando o auxílio do Cireneu para que ele conduzisse a sua cruz por algum tempo, porque depois de volta ele toma a cruz aos ombros, ou ela lhe é colocada nos ombros? O que poderemos depreender do ensinamento que Jesus quis nos transmitir com uma cena como essa? Porque se algo temos aprendido com Emmanuel, com esse estudo mais minucioso e aprofundado do Evangelho, é que nada ali há sem sentido. Nem uma palavra, nem um gesto, nem a ausência de uma palavra. Por exemplo, aquela cena bonita, também tão simbólica, quando, pouco antes disso, Jesus está diante de Pilatos e este pergunta ao Mestre: que é a verdade? E simplesmente não há resposta no texto. João, que narra isso, no capítulo 19 do seu Evangelho, ele segue o texto. Então, parece que falta a resposta, mas é porque, de fato, Jesus não a deu. É como se ele nos dissesse: não há como responder assim o que é a verdade. Se não há abertura na alma, se não há disposição à vivência, a verdade não é algo que se compartilha assim, de maneira superficial, de maneira barata. É preciso abertura. Tanto é assim que a verdade é revelada gradualmente aos espíritos. Não se atiram pérolas aos porcos, dizia o mestre numa de suas frases mais marcantes. Então Pilatos queria saber o que era a verdade e ele estava diante do Cristo. Então, qual o propósito da pergunta? É como se ele não tivesse visto nada do que Jesus fez até ali. Então Jesus deixa sem resposta. Então, até a ausência de palavras do Evangelho traz-nos lições. A quem tem olhos de ver, a quem realmente se conecta com o texto
nessa busca sincera e perseverante por alcançar-lhe o Espírito. Aqui também, esse acontecimento todo, ele atende a um propósito maior de deixar lições à humanidade. E ao responder, então, a pergunta que lhe foi feita, Emmanuel assim diz: queria, assim, deixar o Senhor o ensinamento da necessidade de cooperação fraternal em todos os trâmites da vida. Então, até Jesus contou com o auxílio naquele momento culminante. A expressar que isso na vida deve ser para todos nós, discípulos seus, uma lei, um princípio fundamental. Todo discípulo de Jesus deve se inspirar, se espelhar nessa atitude, nesse ato do Cireneu, encarregando a cruz do Mestre por algum tempo. Ou seja, todos nós deveremos estar dispostos a, de alguma maneira, aliviar o peso da cruz que nossos semelhantes carregam. Tanto é assim que, como dizíamos, do nome dele cunhou-se um substantivo. Surgiu o substantivo Cireneu, que significa aquele que ajuda. Um cireneu na minha vida. Fulano foi um cireneu na minha vida. Olha que bonito. Ele foi aquele alguém que surgiu no momento crítico e me ajudou a levar a carga, o peso excessivo. Deu-me o ombro, deu-me o ouvido, deu-me a escuta, deu-me a palavra amiga, o conselho que aliviou o peso do medo, ou da revolta, ou do desespero. Fica para os séculos, portanto, o convite a sermos nós também cireneus, estarmos atentos aos corações que estão ao nosso redor, às vidas que Deus vai aproximando das nossas, para que façamos uma leitura de como poderemos ser, na vida de cada um traço desse cireneu. Alguém que é conhecido como aquele que ajuda, como aquele que onde chega, ajuda, está disposto a aliviar o peso da cruz, das provas, das expiações. Então é isso que mais tarde ficaria registrado para nós na doutrina espírita, de maneira assim indubitável, em várias passagens, em vários momentos, mesmo no lema principal da doutrina espírita, o fora da caridade não há salvação. Mas vale destacar aqui um trecho que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 5, no item 27, Kardec responde a uma pergunta interessante que nasce, ou cuja resposta para alguns pode ser uma deturpação, um entendimento equivocado de algumas das compreensões que o Espiritismo nos traz. Qual é a pergunta? Não sabemos se Kardec, que foi ele que cunhou essa pergunta, ou se alguém a fez. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Interessante pergunta, né? Por que Kardec traz essa pergunta? Porque ele diz assim: como temos dito, estamos aqui na Terra, em nosso estágio atual, para expiar, para provar. Só vem à matéria aquilo que ainda precisa passar por provas, por expiações. Os espíritos sublimados, os espíritos puros, já não mais precisam vir à matéria. Os espíritos superiores até podem encarnar em determinados contextos, mais a título de missão. Mas nós, espíritos medianos ou muito imperfeitos ainda, e no mundo de expiação e provas, temos justamente esse objetivo em encarnando. Só que, diz Kardec, por falarmos assim, por mostrarmos isso a partir do que temos aprendido dos Espíritos, alguns poderão ter uma compreensão equivocada da vida e da sua relação com os outros. Porque terão talvez uma compreensão de que, já que é assim, é preciso que as provas sigam seu curso. Não nos cabe então intervir. É preciso que a expiação siga o seu curso. É preciso que a prova do fulano ou do ciclano siga o seu curso. Afinal de contas, é apenas a colheita do que ele semeou. Então, lavo minhas mãos. Então, Kardec diz que alguns espíritas estavam pensando assim.
Ele falou, é preciso retificar essa visão. É preciso corrigi-la. Porque, sim, o que é desígnio de Deus deverá seguir o seu curso. Mas nós sabemos até onde vai, até onde deve ir a prova? E se Deus não nos pôs ali justamente para que sejamos nós os que auxiliam a que aquela prova chegue a um termo, ou pelo menos seja minorada? Então, simplesmente deixar acreditando que é a vontade de Deus é, na verdade, uma soberba nossa de acreditarmos que sabemos o que Deus quer. Então, Kardec vai entrando por esses meandros de uma análise. Então, veja o risco do intelecto pelo intelecto, sem a luz do sentimento. Veja o risco do farisaísmo. Não, fez, então ele está só colhendo a consequência. E eu vou deixar o que a lei está aplicando para ele, porque é isso. Ora, mas e se Deus te aproximou justamente para que, em vendo, você faça uma intervenção? Porque como é que Deus age no mundo? Não é por meio das criaturas? Então ele precisa trazer alguém ali que queira intervir, que se sinta impelido a fazê-lo, como o samaritano o fez diante do homem caído. Não passaram dois lá e falou assim, deve estar aí porque deve ser um ladrão. E passaram de largo, deve estar aí, deve estar nessa condição porque... Mas Deus estava a todos inspirando compaixão. Tanto que o samaritano, diz o texto, foi movido de íntima compaixão. Mas peraí, foi movido? Quem que o moveu? Não está na passiva o verbo? Então, algum agente oculto moveu aquele homem. Quem que é o agente oculto da vida? O mais grandioso, o mais ativo e o mais silencioso de todos os servidores do universo. Deus. Só que ele atua no mundo por meio das criaturas. Então Kardec diz, olha, cuidado com essa visão fria da lei divina. Pelo contrário, diz ele mais à frente, não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso. Dizei ao contrário. Olha como nos cabe pensar. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Isto é, para ser na sua vida um sireneu. Viu alguém sofrendo? Haja no intuito de ser um sireneu. Porque o que tiver que seguir, vai seguir apesar da sua ação. Que é outro ponto que Kardec vai trabalhar. Olha, não acredite que você é mais poderoso do que Deus. Não acredite nisso. Se Deus entender que aquela prova, determinada experiência ainda é necessária à criatura, por mais que você mobilize mundos e fundos, ainda vai seguir. Então, haja, faça alguma coisa. Porque o que for benefício, o que puder minorar, ótimo. O que tiver que seguir, Deus vai fazer com que siga, apesar de todo o auxílio do mundo. Porque ainda atende a necessidades também de auxílio àquela criatura, porque a gente esquece isso, né? Que a prova também auxilia, que a dificuldade ela é material de crescimento, é adubo para o espírito. Mas isso não deve ser uma justificativa para a nossa inação. Não, então deixa acontecer, não vou fazer nada, não vou tentar fazer nada. Não. Vejamos quais meios o Pai me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Então, várias as maneiras de tentar auxiliar. Pode ser materialmente falando, pode ser na forma de um conselho, pode ser uma oração, pode ser a escuta, um ombro amigo ofertado, a mão estendida. Tudo isso traços do sireneu, aquele que ajuda a carregar a cruz. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Porque às vezes esse esforço de auxílio vai me custar também, como custou o sireneu, o peso daquela cruz nos ombros. Mas esse sacrifício em benefício do próximo engrandece, alarga o sentimento, engrandece, ilumina o coração. Então vejamos se não é isso
a que estou sendo chamado. Hajamos, busquemos agir, porque o que tiver que permanecer, permanecerá, mas o que puder ser minorado, o será, se atendermos a esse convite, a esse chamado da compaixão. Então, assim Kardec trabalha essa ideia, dizendo: ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas. Essa talvez seja a lição mais evidente que nasça dessa passagem, dando origem a esse termo, o sireneu, aquele que ajuda, aquele que foi conhecido como, na vida de alguém, um sireneu no momento crítico, no momento de luta, no momento de dor. Então esse é um ponto que nos cabe aqui destacar, né? Mas é preciso considerar também outras perspectivas. Essa é uma lição muito importante que fica agora para nós, tentarmos sempre auxiliar na medida do nosso possível, mas vale aqui uma outra compreensão. E para tanto nós vamos ao apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Porque lá Paulo também vai frisar isso, exatamente isso que Kardec aqui nos trouxe, né? Ajudai-vos sempre mutuamente nas vossas provas. Paulo vai traduzir isso de outra maneira nessa carta aos Gálatas, versículo 2 do capítulo 6, dizendo assim: levai as vossas cargas mutuamente, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, exatamente o que Kardec está nos dizendo. Viu o outro carregando um peso, um fardo, uma prova difícil, uma expiação? Tenta levar algo, aliviar o peso dessa carga. Mas nesse mesmo capítulo, poucos versículos à frente, no versículo 5, Paulo traz uma frase que parece contradizer exatamente o que ele havia acabado de dizer. Porque ele diz assim, no versículo 5, porque cada qual levará a própria carga. E aí você fala assim, mas espera aí, no versículo 2 você falou assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí no versículo 5 você vem e me diz, porque cada qual levará a própria carga? Como é que faz? Eu me lembro a primeira vez que eu li isso em Paulo, eu falei, uai, Paulo, agora ficou difícil. É para cada um leva a sua, ou a gente pode ajudar os outros a levar, né? Mas aí vem a beleza do estudo aprofundado, da compreensão que o Espiritismo nos traz. Primeiro porque ele usa termos diferentes, que são traduzidos no português para a mesma palavra. Então já temos aí uma questão de tradução. A primeira palavra do versículo 2, que é traduzida por carga, é baros no grego, que tem uma ideia assim de peso. Então, peso. Já a segunda palavrinha, no versículo 5, que também é traduzida comumente, né, por carga, é fortion. Essa palavrinha é a mesma utilizada lá em Mateus 11:30, quando Jesus fala assim, o meu fardo é leve. Então lá traduzida como fardo. E aí, o que a gente vai compreendendo, né? O fato de Paulo ter usado duas palavras distintas, por óbvio, já nos informa que ele quer tratar de dois conceitos diferentes. Então, o baros lá da primeira tem a ver com, por exemplo, as circunstâncias, aquilo que traz o peso da experiência que o indivíduo está vivendo. E nisso eu posso atuar. Agora, o fortion tem mais aquela ideia do que é o fardo pessoal de cada um, aquilo que é a parte, a porção de cada um. E que isso nós não conseguimos adentrar. Vamos pensar aqui em termos do que é uma experiência difícil, um testemunho. O que realmente é o testemunho? É a enfermidade ou é a maneira com que eu lido com essa enfermidade dentro de mim? O que realmente é a prova? É a experiência difícil que a vida cria ou é como eu lido com ela dentro de mim?
Percebe a importância disso para a realidade do espírito? Por quê? Por exemplo, eu tenho dois espíritos que estão vivendo a mesma circunstância exterior, a mesma prova. Por exemplo, uma enfermidade sem cura, que vai levá-los à desencarnação. Mas a maneira pela qual os dois passam pela experiência é absolutamente diversa. Um faz daquilo uma coisa leve, tanto quanto possível, pela confiança, pela fé, pela serenidade. Outro faz daquilo um terremoto na sua existência, na sua emoção, no seu sentimento. Onde está a diferença? Não é na circunstância da prova, é no âmbito interno de cada um. Por isso que o Emmanuel tem uma mensagem que ele diz assim, está no livro Deus Conosco: o testemunho é sempre solitário. Nós estaremos cercados de amigos, nós teremos o amparo das pessoas, tal. Mas o testemunho mesmo, gente, é dentro de você. É como você está recebendo o não, é como você está recebendo a enfermidade, é como você está recebendo o revés, se aquilo te desestrutura ou não. O testemunho é você com você mesmo, perante a consciência. Como você lida com aquilo. Então, essa compreensão ajuda-nos a entender melhor o que Paulo queria dizer. Olha, na feição exterior da prova, a gente pode atuar. Eu posso dar o conselho, eu posso dar o remédio que está faltando, eu posso dar o alimento, eu posso dar o vestuário, eu posso ajudar a arrumar um emprego e tal. Mas no plano interno da criatura, cada qual levará o seu fardo. Cada qual levará o peso ou a condição que deu àquela experiência. Isso não nos é dado alterar. Isso nenhum de nós pode modificar. Às vezes é a pessoa mais amada do mundo. Eu fiz tudo como sireneu para ajudar externamente e também, de alguma maneira, tentando chegar internamente no plano dos sentimentos, das emoções, para aliviar. No entanto, a criatura internamente não abre mão daquela carga enorme que ela tornou a experiência. Então, isso é de uma sabedoria espiritual que Paulo nos traz, isso é uma lição extremamente importante. Tanto para aquele que auxilia, para que ele não se desiluda com o auxílio, né? Porque ele fala, eu fiz tudo para a pessoa e tal, mas ela não... E aí ele desanima de ajudar. Não, a criatura ela tem a autonomia dela. Se ela quis tornar aquela experiência daquele tamanho, então ela vai colher as consequências, cada qual levará a própria carga. Ela escolheu que a parte dela, aquilo que a experiência representava dentro dela, fosse daquele jeito. E isso não me é dado intervir. Mas o que me cabia é, eu ajudei a levar a carga no sentido de fora, lá, a primeira orientação de Paulo, eu cumpri a lei de Cristo, tentei ser um sireneu, ótimo. Agora, o que ela vai fazer disso internamente, isso não me é dado alcançar. Então, isso vale tanto para o que o auxilia, como também para aquele que é o auxiliado. Nós temos benfeitores que nos amam profundamente. Temos parentes, amigos queridos neste plano, que tudo farão para tentar aliviar-nos o fardo, que buscarão ser verdadeiros sireneus em nossas vidas. Mas se nós não nos ajudarmos, pouco poderão fazer por nós. Então, tanto é uma lição para aquele que se dispõe a auxiliar, como para aquele que espera ou quer ser auxiliado, ou é auxiliado de alguma maneira. Reconheça também que existe uma parte da experiência que nós não podemos transferir. É nossa. É um testemunho lá dentro. Nós temos que dar uma resposta ao que a vida nos propôs. Pode ser uma resposta que nos engrandeça, que nos liberte, que nos faça superar uma etapa da nossa trajetória espiritual, ou pode ser uma resposta que nos mantenha num círculo vicioso, recapitulando experiências às vezes seculares, por causa de revolta, por causa de desânimo, por causa de medo. Então, por isso que Paulo ele faz questão de, no mesmo capítulo, trabalhar as duas coisas, que parecem antagônicas, contraditórias, mas não, são complementares. Pensa nas maneiras que você tem de aliviar o peso, mas o fardo interno que a criatura fez daquela experiência, isso não é da nossa alçada, não podemos alcançar. Então,
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas cada qual levará o próprio fardo. Cada qual definirá o que fez daquilo para si. Se uma pedra de tropeço, se um obstáculo intransponível ou se um degrau de ascensão. Se um impulso renovador. Porque isso é da autonomia, é do livre-arbítrio do Espírito. Então, mais uma reflexão para nós, em alguns momentos da vida como os sireneus, em alguns momentos da vida como os amparados pelos sireneus. Das duas perspectivas, temos algo a aprender com essa cena e com essas orientações. Mas se esse é um regato que sai do olho d'água, essa passagem, essa personagem por nós selecionados, haveremos de considerar outros. E um outro ponto que nós gostaríamos aqui de destacar é o fato de que, quando o sireneu se aproxima da cena, a cruz lhe é colocada nas costas, no ombro, sem que ele tenha pedido. Porque assim, nós não sabemos qual era a intenção dele. Isso não nos é informado. Ele poderia ser simplesmente alguém que estava passando pela região, não tinha nada a ver com a história, nem se interessava por Jesus, e foi impelido a ajudar. Mas ficou o símbolo do auxílio, né? Então, de alguma maneira, tirou-se um bem daquilo. Podia ser essa a sua intenção. Ele não queria nem saber da história, mas o primeiro que está passando aí, pega e coloca a cruz no ombro dele. Pode ser esse o caso. Não dá para saber no Evangelho. Pode ser um outro caso. Ele vinha do campo, já estava interessado, tinha ouvido falar de Jesus, tinha algum interesse já pelo Evangelho, foi aproximar-se para ver, colocaram a cruz nos seus ombros. Ou seja, alguém que já tinha um vínculo com o Evangelho, já buscava se aproximar do Evangelho. Pode ser esse o caso. Ou pode ser até um caso de alguém que se ofereceu. Embora o verbo diga que ele foi constrangido, talvez na intencionalidade dele existisse de fato o desejo de ajudar e essa disposição. Como nós não conseguimos acessar o coração dele, não sabemos em qual desses casos ele se enquadra. Mas, elucubrando, a gente pode tirar lições de cada um desses aspectos. Vamos pensar nesse seguinte aspecto. Ele já de alguma maneira se interessava pelo Evangelho. Estava disposto realmente a seguir com Jesus. Se aproxima então da cena e recebe de repente aquela cruz aos ombros. Pois bem, Emmanuel traz-nos uma lição exatamente nesse sentido. Vamos ao livro Fonte Viva, lá no capítulo de número 140, Emmanuel vai nos trazer essa reflexão em torno da descrição de Lucas, no versículo 26 do capítulo 23, a mensagem se chama Após Jesus. A gente mencionou até que o Lucas ele coloca esse detalhe, que o sirineu seguiu com a cruz após Jesus. Lembra o convite, Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, é após Jesus. Já há uma ideia daquele que está disposto a seguir. E aí o Emmanuel ele descola a cena, o acontecimento daquele contexto e traz para um plano mais universal de aplicação para a nossa vida. Então, vamos pensar que somos nós aqueles que já ansiamos por Jesus, pelo Evangelho, que já estamos nos dispondo a assumir um compromisso maior. Ao nos aproximarmos da mensagem do Cristo, de repente, uma cruz será depositada em nossos ombros. Em que termos? Vejamos o que Emmanuel diz. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Olha que bonito. Então tem lá, Jerusalém apinhada de gente, era o período da Páscoa, aquele homem se aproxima e colocam a cruz no seu ombro. Emmanuel traz isso para Jerusalém, o mundo, a humanidade diz, o mundo ainda é uma grande Jerusalém, com pessoas de todos os tipos. Tem os curiosos, tem os ironistas, tem os que ali estavam se comprazendo com aquela cena, tem os que estavam cuspindo em Jesus,
tem os que estavam ali temerosos, mas amavam Jesus, tem os que estavam escondidos com medo das consequências de serem considerados discípulos de Jesus, tem de todo tipo. Mas se chega um coração e realmente se aproxima do Evangelho com sinceridade e fervor, na ânsia de vivê-lo, as pessoas ao redor depositarão sobre o seu coração uma cruz. Que cruz? Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Então, olha o que essa cena também nos ensina. Meu amigo, ao te aproximares do Evangelho, esteja preparado para a cruz das exigências, das expectativas. Porque esperarão de ti testemunhos imensos, mesmo que ainda sejas um mero discípulo iniciante. E não dá para reclamar disso. É tomar essa cruz e levá-la adiante. Você está começando a construir comunhão com o Mestre. Você está começando a firmar o compromisso com o Evangelho. Já te pedem o heroísmo e a renúncia das grandes almas. Mas não lamentes, não reclames. Tome isso como estímulo a realmente avançar para um testemunho mais vivo, mais verdadeiro. Segue à frente, com a cruz das expectativas e das exigências, tentando fazer o melhor a cada dia, agradecendo cada crítica, cada cobrança, porque são elas que nos impelem a nos mantermos no caminho com Jesus. Como certa feita o Emmanuel disse ao Chico, né? Chico que já era um coração mais trabalhado, né, na vivência do discipulado, mas não lhe faltaram as pedradas e as críticas dentro do movimento espírita, fora do movimento espírita. E certa feita o Emmanuel disse ao Chico, Chico, mas é o martelo que torna o prego mais firme. Bendigamos, pois, as marteladas. É a cruz que firma o nosso passo. Se os outros estão depositando uma cruz assim mais pesada em nossos ombros, e se o Senhor permite, que Ele confie em nossas possibilidades de levá-la. Então, tomemos essa cruz aos ombros, como o Sireneu fez, né? Aproximou-se ele, de repente, estava uma cruz no seu ombro. Tomemos ela e levemos adiante. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Então, meu amigo, minha amiga, quanto mais sincera for a sua disposição em viver o Evangelho, a mais testemunho serás impelido. Conhecerás uma cruz cujo peso antes desconhecias. Mas pense que se o Senhor te considerou digno dessa cruz, é porque confia nas possibilidades de teus ombros. Pensa que não serás somente tu. Pensas que o Sireneu estava ao lado de Jesus. E aquele que se dispõe a caminhar com ele também. Então, se a cruz for pesada, olhe para o lado e verás Jesus contigo. O Mestre que esteve ali ao lado do Sireneu, também ao nosso lado, quando o mundo depositar sobre nossos ombros certas cruzes, das críticas, das incompreensões, das exigências, das expectativas, que muitas vezes ainda não conseguiremos corresponder, mas que nos impelirão a fazermos o nosso melhor e cada vez mais o nosso melhor. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Então, ao discípulo do Cristo, já não cabe mais exigir. Mas se os outros ainda nos exigem,
Ao discípulo do Cristo, já não cabe mais contender, mas se os outros ainda contendem conosco, cabe ao discípulo, a partir do que recebe, extrair o melhor e ofertar o exemplo da renúncia, de quem se esforça, de quem cai e levanta. Talvez o sirineu tenha caído, como Jesus, ao carregar a cruz, e se ergueu de novo e seguiu adiante. Seja assim também a nossa jornada com o Mestre, extraindo esse aspecto da lição em torno de Simão o sirineu. Ele conclui mais à frente: abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Antes, no parágrafo anterior, ele ainda acrescentaria: se não tens contigo as marcas do testemunho, pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Então, é bonito também esse aspecto, né? É como se Emmanuel dissesse assim: não há discípulo do Evangelho sem cruz. Nós precisamos tirar Jesus da cruz, mas não a cruz do Evangelho. Não há Evangelho sem cruz. Como é o pedido? Ou melhor, o convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, diria Lucas, e siga-me. Então, não mais aquela visão da cruz, da crucificação estanque, né? O Mestre morto, não. É preciso tragamos Jesus para a vida, um Mestre vivo, dinâmico, que nos transforma, cujos passos seguimos, mas nesse movimento muitos querem tirar do Evangelho a cruz. E aí fica aquele Evangelho adocicado, só as lágrimas de emoção, num rompante de emotividade que não se traduzem depois em aplicação, em renúncia, em sacrifício. Isso não existe. Elenquemos um discípulo fiel do Evangelho que assim foi reconhecido, que não foi visto a transportar a sua cruz. Então, a luta é parte do Evangelho. As cruzes serão adequadas à necessidade de cada espírito, mas elas são a nossa ponte libertadora, a seta que depois nos projeta para o alto, para novas esferas. Então, se te emocionas ante o Evangelho, ante o Mestre, mas ainda não é conhecido, não tens contigo as marcas da responsabilidade pelo trabalho, pelo sacrifício, pode até amar a Jesus, mas ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Então, vejamos essa outra perspectiva que Emmanuel nos traz acerca do sirineu. Se por um lado tiramos a lição do auxílio, do estarmos sempre atentos, analisando a vida e buscando encontrar os meios de sermos aqueles que aliviamos o fardo, a dor, a dificuldade de nossos irmãos, o peso da sua cruz. Por outro, Emmanuel traz-nos essa lição: em te aproximando do Evangelho, prepara os teus ombros. Porque não só a vida te trará experiências mais desafiadoras, porque reconhece que você tem agora o suporte para isso, como também as próprias pessoas te analisarão mais a vida, esperando aquilo que apregoas, esperando ver em ti algo de Jesus, ou que se aproxime cada vez mais dele. Esse é um peso, mas pode ser um peso libertador, porque então estaremos junto dele na jornada ascensional. É mais um dos regatos que nasce desse olho d'água. E por fim, ainda uma terceira perspectiva, essa também muito importante. De novo é Emmanuel quem nos auxilia a extrair a riqueza do Evangelho. Poderíamos pensar também que o sirineu simplesmente aceitou a cruz porque a isso foi impelido, mas não existia ali qualquer disposição efetiva de aprender com ela, de fazer dela um instrumento ali
de auxílio, ou pelo menos o ato de carregá-la, um gesto de auxílio. Ele poderia estar simplesmente constrangido. O verbo usado no Evangelho foi constrangido. Né? Mas como nós não conseguimos saber a intimidade dele, a gente vai fazendo essas elucubrações. E nessa terceira perspectiva, então, o que Emmanuel nos diz? Vamos ao livro Pão Nosso, capítulo 103, uma mensagem chamada Cruz e Disciplina, que é muito importante. Porque o Emmanuel vai dizer assim: muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Vejamos bem o que Emmanuel está dizendo. Ele não está dizendo que a disciplina não é importante. Ele está dizendo que a disciplina é processo, mas o fim é iluminação. Por quê? Porque pode existir um indivíduo que é absolutamente disciplinado, mas não tira luz nenhuma disso. Querem ver um exemplo? Os fariseus. Eles eram absolutamente rígidos e disciplinados com os seus métodos, com os seus rituais, com a observância desse ou daquele aspecto da lei mosaica, mas absolutamente cristalizados também no orgulho e na vaidade. Então, para a gente ter uma ideia, né, eles viviam acompanhando Jesus, especialmente no sábado, para ver o que ele faria. E aí Jesus está lá na sinagoga, tem um indivíduo com a mão mirrada. E aí diz o texto assim: e observavam o mestre para ver se ele curaria no sábado. Ou seja, nenhum deles tinha olho ou visão para as necessidades do homem da mão mirrada. Você está precisando de algum auxílio? Você está conseguindo tirar o seu pão? Né? Pelo fato de ter a mão mirrada, talvez ele não estaria conseguindo trabalho e tal. Não. Eles não queriam saber disso. Eles queriam saber se Jesus descumpriria o ordenamento deles, uma interpretação humana da lei mosaica, de que não era possível curar no sábado. Aí Jesus faz a pergunta, né? É lícito ou não fazer o bem no sábado? Ninguém responde. Aí diz o texto assim: condoído da dureza de coração deles, Jesus chama o homem ao centro e cura-lhe a mão. Olha a beleza da gestualidade de Jesus. O que ele faz com o homem? Vem ao centro. O que estava no centro da vida dos fariseus? O rigorismo da lei escrita. Jesus está falando: o que tem que estar no centro da sua vida? O próximo. Em termos de auxílio. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, no âmbito da religiosidade, sobretudo, quando a gente pensa ao longo dos séculos, quantas vezes nós não fomos absolutamente disciplinados em comparecer ao ritual, em exercer o ritual desta ou daquela maneira, em fazer tantas ou quantas orações, absoluta disciplina, e saímos da encarnação zerados. Então, olha onde Emmanuel está chegando. Disciplina não é iluminação espiritual. A disciplina é importantíssima, desde que ela saiba para onde está indo, ou o que ela está produzindo. Porque eu posso simplesmente receber essa disciplina e ficar nesse circuito vicioso num ato mecânico, né? Não, porque me disseram que eu tenho que fazer assim. E aí você fica uma existência inteira repetindo o ritual, o ato mecânico. Não, porque eu assumi esse compromisso, então me disseram que eu tenho que ir lá no centro toda semana fazer isso. E aí você nem sabe mais porque você está vindo aqui, qual que é a intenção que te traz aqui, o que te move vindo aqui. Você está só, não, é porque eu assumi isso aí e agora essa cruz eu estou carregando. Você não sabe mais para que você está carregando essa cruz. Se é para subir ou se é para ficar andando em círculos. Muitas vezes em nossa experiência espiritual é o que se dá. A gente repete as disciplinas sem iluminação. É o médium que vai, né, semana após semana na reunião mediúnica, mas ele não tira daquilo ali um crescimento em amor, em perdão, em misericórdia, não. É obrigação. Aquilo para ele é só o ato ritual, que ele faz assim com, sabe, o peso. Para muita gente a disciplina religiosa é isso. Mas essa não é a função. É a mesma coisa lá, nessa outra perspectiva, com o sirineu.
colocaram a cruz no ombro dele. Ele carregou porque não tinha outro jeito. Me obrigaram. Né? Tem muita gente que está assim no Espiritismo. Me obrigaram a ir lá, os mentores falaram que eu tenho que vir. Né? Então eu estou carregando essa cruz aqui. O que você está tirando disso? A mediunidade para você é só um fardo que você carrega? O Espiritismo na sua vida é só uma obrigação que você cumpre? Ou o Espiritismo, já bem entendido, é algo grandioso por demais para ser na nossa vida uma mera obrigação que eu faço assim para desfastio da consciência? Ah, fui lá. Ah, semana está cumprida. Isso é o Espiritismo na nossa vida? Sabe aquele peso para vir, como quem carrega uma cruz que foi colocada, nós somos sábios lá por quem, e eu estou carregando até hoje? Não, porque meu pai falou que eu tinha que fazer isso. Então isso, gente, é absolutamente pertinente, real, atual para nós. Porque por séculos a nossa experiência religiosa foi isso. Não, o sacerdote falou que eu tenho que orar tantas vezes assim, fazer isso, fazer aquilo, e a criatura ficava a existência inteira carregando aquela cruz, sem saber para quê, para onde. É o caso, pode ser uma das leituras do caso do Cirineu, né? Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Então, se não houver de minha parte uma aceitação e um entendimento do porquê eu faço aquilo, do porquê eu sou chamado àqueles deveres, aquelas atitudes, aquelas realizações, eu não estarei crescendo com aquilo. A mediunidade pode ser simplesmente uma cruz que me colocaram nos ombros. Ah, os espíritos lá que me arrumaram essa mediunidade. Quando foi fazer o planejamento reencarnatório, vamos dar mediunidade para ele. E aí o indivíduo carrega essa cruz, né, a existência inteira. E aí, o que você fez da mediunidade? Eu não sei. Foi um peso aí que eu carreguei a existência inteira. Mas você cresceu com ela, tornou-se melhor, mais amoroso, entendeu melhor? Não, acho que foi mais um peso mesmo. É isso. A gente está falando aqui do âmbito da vida espiritual, né, religiosa, mas a gente pode pensar na família também, né? Ah, colocaram essa cruz aqui para mim carregar. Sei quem pôs, não. Alguém juntou lá e falou, vocês dois vão encontrar aí. Você vai carregar isso a vida inteira sem tentar entender, sem tentar abrir-se à renovação, um novo olhar mais compreensivo, mais amoroso, mais indulgente. Porque achar que depois que terminar, né? Terminar o corpo, resolveu tudo. Não, eu carrego até o fim, depois nunca mais. Não adiantou nada, né? Tirou nada da lição. Então, não é simplesmente a cruz que redime, é o entendimento e a resignação ante a cruz que nos é proposta. Carregar a cruz, todo mundo está carregando o mundo. Quem faz dela uma ponte de ascensão? Quem faz dela asas libertadoras para o porvir? Quem leva ela até o Gólgota, subindo em direção ao céu? Esses são os que realmente aceitam o fardo que foi proposto e dele fazem uma escada ascensional. Por isso, Emmanuel conclui essa mensagem dizendo assim: a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. Como assim? A cruz do Cristo foi a mais bela? Para quem olha com os olhos da matéria, a cena é dolorosa, triste. Mas e quem olha com os olhos do Espírito? Emmanuel chega a dizer a glória oculta da crucificação. Nunca o mundo viu tamanha cena em termos de grandeza espiritual. Reunidos ou reunidas numa única cena, uma magnitude tão grande de caridade, de perdão, de indulgência, de plena fidelidade a Deus, de plena aceitação dos desígnios de Deus, nunca a humanidade viu. Tanto é assim que passam séculos e aquela cruz brilha cada vez mais luminosa a iluminar o futuro da humanidade. Houve um santo que chegou a dizer: fixe a cruz enquanto o mundo gira. O mundo girou, o mundo mudou muito desde aqueles tempos, mas a cruz está lá, num pedestal luminoso, como o maior exemplo já visto pela humanidade.
Por quê? Por causa da feição material da cruz? Não. Pelo que de sentimento Cristo associou àquela cena. É aí que está a glória. E só o Espírito consegue ver. Quem olha com a matéria vê lá a cruz, o sangue, aquele monte agreste, aquela população ensandecida, o templo fechado no horizonte. Isso é o que os olhos materiais veem. Quem olha com o Espírito vê a grandeza daquela fé, a pureza daquele amor, a magnitude daquele perdão incondicional, a fidelidade plena ao Senhor. É isso que os olhos do Espírito veem. Então a cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E aí o Emmanuel remata: e ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Cumpre o dever porque não dá para fugir. Porque a isso é constrangido, mas não há ali entrega, não há vontade, não há disposição. Faz porque tem que fazer, porque se eu não fizer, não tem comida, se não fizer, eu vou ficar... As convenções, né? As opiniões não serão favoráveis, mas a criatura ainda não entendeu a alegria de cumprir o dever por consciência, por fidelidade, por disposição de crescer, de aprender, de se aproximar do Cristo, de comungar com a lei de Deus. Então, dever cumprido só como mera obrigação, por constrangimento, ele resulta em muito pouco impulso evolutivo para o espírito. Agora, o dever, descoberto e realizado com alegria, com humildade, com espírito de renúncia, é a maior escola renovadora para qualquer espírito. Seja o dever para com a família, seja o dever profissional, seja o dever na casa espírita. É o dever com intenção, é o trabalho com sentimento. Diz-nos Emmanuel, trabalho e ação pode transformar o meio, mas só o trabalho serviço transforma o homem, a criatura humana. É onde se agrega, então, a intencionalidade nobre. É receber, sim, a cruz, mas não com espírito de revolta, com mau humor. Não, é entendê-la, é aceitá-la, é acolhê-la como um recurso que o alto nos dá para a nossa própria redenção, para a nossa própria cura. Seja ela uma convivência difícil, uma enfermidade, um revés, um trabalho a que somos chamados, uma obrigação da qual não nos cabe, não nos é lícito nos afastar. Isso, se bem acolhido pela alma, é um material de imenso valor para a sua renovação e para o seu crescimento espiritual. Então, eis que do manancial desta cena, 3 regatos brotam a nos projetar ainda hoje, passados séculos, profundas e preciosas lições. O convite a sermos sempre o sireneu na vida de alguém ou na vida daqueles que o Senhor aproxima das nossas. Entendendo que podemos aliviar o peso das provas, das experiências, mas que também não poderemos adentrar o mundo interior do outro para decidir o que ele fará daquilo que foi recebido, da experiência que vive. A reflexão para que, ao iniciarmos a nossa jornada no Evangelho, não menosprezemos a cruz que nos será colocada nos ombros. Seja pelas circunstâncias da vida, da sabedoria da vida que agora nos encontra um pouco mais preparados, seja pelos outros que exigirão de nós talvez testemunhos precipitados, mas que com isso acabam nos impelindo a nos fazermos melhores, a nos mantermos no caminho. E por fim, meditemos para que as nossas cruzes não sejam meramente um fardo, uma obrigação, acolhidos de mau humor, com revolta, apenas por constrangimento, que façamos dos desafios da vida realmente, ou que os entendamos realmente como bênçãos que nos chegam do alto, extraindo do nosso ser, do espírito que somos, qualidades, potencialidades que nem mesmo nós julgaríamos ter, mas que o desafio, a dor, a luta, a cruz, haverão de ser capazes de fazer desabrochar. Meditemos nisso e que possamos, com Simão de Cirene, extrair lições proveitosas para a nossa vida ainda hoje, nessa que é a riqueza do Evangelho. Alguém que viveu há tanto tempo, uma história que há muitos séculos se passou,
mas cuja mensagem espiritualmente lida segue profundamente atual em nossa jornada, pelos passos do Mestre, nessa mesma jornada de ascensão. Ele ao nosso lado, nós com a nossa cruz aos ombros, após Ele, em direção ao Calvário de nossa redenção e depois a vida nova e resplandecente, que é o marco definitivo do Evangelho. Para além da aparente morte, a vida que abunda, a vida que resplandece. Que Jesus a todos nos abençoe, muita luz e muita paz. Quando uma estrela brilhar no céu e brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Quando o horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, o seu nome é Jesus. Quando uma estrela brilhar no céu e brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Quando o horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, o seu nome é Jesus. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, o seu nome